Ao minuto. Começou. Bom, então, bem-vindos a todos e todas que nos acompanham hoje neste segundo seminário da programação de seminários do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Ciência Política. É um prazer receber aqui hoje para estar conosco nesse seminário o professor Mário Lisboa Teodoro. Com enorme prazer o recebemos e agradeço em nome do Departamento da Pós-Graduação a gentileza que teve de aceitar o nosso convite. O professor Mário Teodoro, ou Mário Lisboa Teodoro, com o nome completo, ele tem uma trajetória muito interessante, inicialmente vinculada à academia, como pesquisador associado da Universidade de Brasília, entre 1999 e 2016, mas ele tem um percurso também na direção de pesquisa dentro do Estado, foi diretor de estudos em relações econômicas e políticas internacionais do IPEA entre 2007 e 2011 e passou nada mais e nada menos do que 16 anos como consultor legislativo no Senado Federal entre 2013 e 2019. Isso lhe dá uma perspectiva que me parece muito rica sobre as políticas públicas, área na qual ele tem produção reconhecida e importante. E, atualmente, o professor Mário Teodoro é professor visitante na Universidade de Brasília, salvo engano, no programa de pós-graduação em Direitos Humanos. Ele é conhecido pela sua produção na área de políticas públicas, inicialmente na sua trajetória mais vinculada ao mercado de trabalho, depois a políticas sociais, inclusive passando por uma área que me é cara, que é participação em políticas públicas, e mais recentemente enveredou no trabalho lidando com relações raciais, racismo e políticas públicas no Brasil, que é exatamente sobre a temática que vai conversar aqui conosco hoje. Ele é autor do livro Desigualdade Racial e Políticas Públicas no Brasil, editado pela Universidade Federal de São Carlos, publicado em 2012, e reitero com enorme prazer que temos aqui o professor hoje conosco. Agradeço a disposição de ter aceitado o nosso convite e de estar aqui conosco para esta palestra. Professor, a tela é toda sua. Obrigado, professor Adam. Queria agradecer, antes de mais nada, a organização do evento pelo convite e a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema que atualmente me é muito caro e que eu passei os últimos anos debruçado sobre ele, que resultou no livro, né, que eu lancei agora em abril de 2022, que se chama justamente A Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil. Eu queria falar um pouco sobre a obra, né, no sentido, primeiro, de entender o que me fez, como disse o professor, sair da área do mercado de trabalho, passar pelas políticas públicas e acabar na questão racial. Não foi um caminho fácil, mas, ao mesmo tempo, é um caminho, de alguma maneira, previsível. Porque, quando eu comecei a estudar a questão do mercado de trabalho, nos anos 80, e minha dissertação de mestrado foi sobre trabalhadores autônomos de Pernambuco, a gente começa a perceber que o mercado de trabalho ele é muito heterogêneo, a tese já antiga dos estruturalistas, tudo bem, ele é muito heterogêneo, uma grande parte protegida, mas a população negra estava sempre nos espaços de pior remuneração, de piores condições de trabalho, etc. Essa clivagem era muito, muito perceptível no informal. E aí a gente começa a ver que, assim como no mercado de trabalho, você tem uma clivagem que de alguma maneira, desprivilegia a posição da população negra, você vai começando a estudar algumas políticas públicas e vai vendo que esse mote se repete em todos os cantos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias dessa sociedade. E essa é a grande questão, né? Como é que é isso? Por que se dá isso, né? Por que essa sociedade mantém lugares mais privilegiados e mais desprivilegiados, seja no mercado de trabalho, seja no serviço público, seja nas Forças Armadas, seja na igreja, enfim, desprivilegiando sempre a população negra? E aí começa, né, a minha grande questão, que é o Brasil tem algumas características
né, muito importantes. O Brasil a despeito das idas e vindas aí das contas públicas, mas seguramente nós estamos entre as 10 grandes nações em termos econômicos, em termos de tamanho do PIB, né? Não estamos agora circunstancialmente, seguramente podemos chegar à oitava, sétima, chegamos a sexta, enfim. O Brasil é um grandão, o Brasil é um país muito grande. E entre os países grandes, o único que continua muito desigual é o Brasil. Eu diria assim, o Brasil tem a capacidade de estar entre os 10 mais ricos e também entre os 10 mais desiguais. Essa é uma questão que começou a me chamar a atenção. De uns 20 anos para cá, a coisa da desigualdade voltou à tona, né? Primeiro, porque você teve um crescimento muito grande dos aplicativos que podem trabalhar com dados muito potentes, então você pode trabalhar com dados sobre questão de desigualdade, com séries históricas muito grandes e tal, e também porque a desigualdade começou a aumentar no mundo, né? E isso foi identificado por alguns autores, como Atkinson, né? O próprio Piketty, que hoje é o mais citado, etc., de que o mundo tinha voltado a ser cada vez mais desigual. E o curioso é que, eu voltando para o Brasil, essa assertiva não é válida para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil nunca deixou de ser desigual. Enquanto outros países tiveram uma trajetória no século XX, eu digo dos países mais ricos, e redução de desigualdade, de aumento da renda das populações de mais baixa renda, etc., criando uma bolha que alguns chamaram de Estado social, outros chamaram de welfare state, mas, enfim, melhorou a condição de vida e reduziu a desigualdade nesses países. O Brasil nunca teve isso. Nós passamos esse tempo de redistribuição não redistribuindo. E aí é uma segunda, vamos dizer, jabuticaba, que além de ser um país muito grande e desigual, é um país onde a desigualdade nunca foi combatida e ela se perpetua. Para se ter uma ideia, algumas contas nacionais mostram o Brasil, algumas fontes mostram o Brasil como o país que mais cresceu em termos de PIB no século XX, ou seja, do dia de 1º de janeiro de 1901 a 31 de dezembro de 2000, o Brasil foi o país que teve o maior crescimento do PIB, maior que os Estados Unidos. O salto americano, na verdade, ele é muito maior na virada na segunda metade do século XIX, etc. Mas, enfim, nós crescemos mais do que todo mundo. E, ao contrário do que todo mundo que cresceu, nós não acabamos com a pobreza nem com a miséria. Esse dado é um dado muito chocante, porque quando nós vimos a expectativa que se tinha na época do governo militar, né? Porque até aquele momento a grande crítica que o Brasil tinha muitos pobres, etc., etc., e o governo militar, a partir de 64, houve um crescimento muito grande, principalmente entre 68 e 73, que nós tivemos níveis chineses de crescimento, na base de 11%, 12% de crescimento ao ano. E a expectativa é que, com esses índices, nós teríamos redução da pobreza, pelo menos a teoria econômica diria isso, né? E a expectativa dos militares naquela época, com uma pesquisa que se chamou ENDEF, que era pesquisa sobre gastos familiares, não me lembro o nome exatamente da enquete, mas enquete nacional sobre gastos familiares, chamava ENDEF, que percorreu todo o Brasil, pelo IBGE, percorreu todo o Brasil para ver a qualidade de vida, as condições de vida das populações, na expectativa do governo militar de que nós tivéssemos melhorado em função de um crescimento absurdo do ponto de vista econômico. E a INDEF teve que ser, na época, censurada, porque o que a INDEF mostrava? Fome, miséria, muita fome, muita miséria, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil. Então, mesmo esse crescimento econômico absurdo e outras ondas modernizantes não fizeram com que o Brasil deixasse de ser um país desigual. Ao contrário, a desigualdade foi perene e uma desigualdade que eu diria que faz parte do cenário brasileiro, né? Na sua perenidade, na sua pujança. Então, essa é uma grande questão. Por que nós temos um país com tantas possibilidades? Por que nós temos um país que cresce tanto? Por que nós temos um país que, durante
a fase de modernização cumpriu todos os requisitos, industrializou-se, etc., etc., e isso não chegou lá embaixo, isso não chegou aos mais pobres. Essa é uma questão que eu queria colocar e que foi o que me inspirou o nome do livro, que é justamente A Sociedade Desigual. Sociedade desigual é uma sociedade onde o vetor desigualdade, ou o valor desigualdade, deixa de ser algo importante, né? A desigualdade passa a ser alguma coisa naturalizada, alguma coisa que faz parte da paisagem. E aí eu lembro muito, até hoje, da perspectiva do fim da Segunda Guerra Mundial nos países afetados. Seguramente, se você fosse fazer uma linha da pobreza, um país como Polônia, Alemanha, Holanda, países muito, muito destruídos, muito destroçados, Hungria, seguramente você teria aí pelo menos 80% abaixo da linha da pobreza. E esses países, seja pela via capitalista do welfare state, seja pela via socialista, ele reduziu essa pobreza e acabou com essa pobreza em 30 anos. Ou seja, e cresceram menos do que nós. Então, que mecanismo é esse que faz com que nós, que somos grandes, somos diversos, crescemos muito, não conseguimos acabar com a pobreza? E aí eu começo a estabelecer algumas hipóteses de trabalho, né? A primeira delas é de que a pobreza no Brasil ela não é vista como algo indigno. Ao contrário, ela é vista como algo que faz parte da paisagem. Isso porque nossa sociedade convive com a pobreza historicamente desde a época da escravidão. E aí é inescapável a ideia de que esse diferencial e essa pobreza, essa naturalização, tem muito a ver com uma visão racista da sociedade. A sociedade brasileira, que é alimentada em várias etnias, raças, né, diversa, né, e tem a diversidade talvez como um dos maiores valores, maiores heranças que nós temos, transforma pelo racismo a diversidade em desigualdade. Fecha portas para alguns mais do que para outros. Abre mais portas para outros mais do que para alguns. Esse é um pouco o ponto que eu queria, o meu ponto de partida foi esse. E como se dá isso? Que lente faz isso? O que diferencia? E aí a questão do racismo. O racismo que historicamente se coloca no Brasil, inicialmente com a vinda dos escravos, né? Os escravizados vêm para trabalhar e nada mais do que isso, são inclusive considerados sem alma, e sem alma vão ser considerados durante muitos anos. A eles não é dada a prerrogativa de humanidade, né? Desumano. E aos estertores da escravidão, né? A partir de 1850, que se começa a ter um debate nacional sobre o que fazer com essa população negra, foi justamente o momento em que teorias da eugenia, que era a ciência da melhoria da raça, entravam no Brasil fortemente. E a ideia era basicamente essa: se a gente quer um país desenvolvido, não existe essa palavra praticamente, se quisermos um Brasil progressista, um Brasil grande, um país rico, nós temos que eliminar ou mitigar a participação da população negra. A teoria eugênica falava que um país de maioria negra era um país fadado ao insucesso. O Conde Gobineau, que é um dos mais importantes teóricos da eugenia na França, e que morou no Brasil, foi embaixador no Brasil, ele tinha uma frase que até hoje eu não consigo entender o porquê da conta que ele faz, mas ele dizia que o Brasil ia durar 200 anos. Mais de 200 anos não duraria, porque um país com tanta mistura de raça e com tanto sangue negro não poderia se sustentar, não poderia se afirmar como país. Então, essa era a ideia que se tinha lá na virada da abolição, né? A abolição é feita sem nenhum tipo de proteção à população negra e mais, né? Ela foi feita também com uma desconfiança muito grande com relação à população negra. Então, esse histórico de racismo, e o Joaquim Nabuco, no livro dele, que bom, eu recomendo
inclusive os alunos que são da área de ciência política. Acho que é um retrato do Brasil do século XIX, como poucos, que é o abolicionismo, onde ele lança as bases do Partido Abolicionista, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica e expõe o retrato da sociedade brasileira no século XIX, 1870, 1860. Ele faz uma frase que fica depois uma frase célebre que diz que o Brasil ainda vai sofrer por séculos por conta do seu passado escravista. E esse vaticínio, na verdade, ele é previsto a partir da ideia de que nós tínhamos um país onde o racismo vigia e cada vez mais, e onde a culpa pelas vicissitudes, pelas mazelas sociais, cairiam todos sobre a população negra. Bom, esse é o nosso, vamos dizer assim, pecado original. Nós nascemos tendo dentro da própria sociedade uma visão de que uma parte não era confiável, não era boa, enfim, uma parte era negativa, né? Essa é uma ideia principal. E aí, eu faço um pouco no livro, dando um pulo aqui, porque senão, se eu for falar do livro todo, a gente vai ficar aqui muito tempo, de que racismo eu estou falando, né? O que é o racismo? A categoria que vai explicar a desigualdade a partir do fato de que as pessoas se veem diferentes. Tá? E o racismo é exatamente isso. É um conjunto de preceitos, preconceitos, ideias, culturas que, de uma maneira geral, reafirmam a superioridade de um grupo de pessoas sobre outro em função da sua raça, em função do seu exterior, do seu fenótipo. Isso é o racismo. O racismo é aquilo que diz que os brancos, em tudo e de uma maneira geral, são positivos, são inteligentes, são lindos, são limpos, etc., etc., e os negros, todo o contrário. Esse racismo está presente no Brasil lá no início. Mas, para explicar o fato social da desigualdade, não dá para ficar com esse racismo nesse nível, um nível muito conceitual. O racismo, na verdade, ele vai se desdobrar, e eu defendo essa tese no livro, se desdobrar em duas grandes dimensões. A primeira é a dimensão micro, a dimensão do dia a dia, a dimensão das relações sociais entre pessoas, a dimensão do ir na rua comprar um pão, ou entrar num ônibus, ou ser assediado pela polícia. Essa é a primeira dimensão. E aí o racismo se manifesta de duas maneiras. Primeiro, como discriminação. As pessoas são discriminadas em função da sua cor, nas ruas, pela polícia, né? Nas relações sociais de uma maneira geral, e isso é explicitado na discriminação. A discriminação é o rosto do racismo, onde as pessoas que discriminam aparecem e discriminam outros que também aparecem. Ou seja, você não entra nesse clube aqui porque esse clube só aceita pessoas brancas, né? Você não pode entrar nessa loja de carros importados porque os carros importados são para pessoas ricas e as pessoas ricas são pessoas brancas, portanto, você, como uma pessoa preta, não vai poder entrar aqui, e por aí você vai ter vários casos diários de impedimento de acesso a lugares sociais a partir da discriminação. Não pode entrar, né? A gente tem uma ideia, durante muito tempo, artistas negros não puderam representar no Teatro Municipal, né? O próprio Anjo Negro, que é uma peça do Nelson Rodrigues, me parece uma peça emblemática por vários motivos, mas principalmente pelo fato de que ele dá um mote de uma peça onde um negro se casa com uma branca e tem filhos, e eles querem sempre filhos brancos, e nascem filhos mestiços, e toda vez que nasce um filho mestiço, eles matam esse filho. É uma alegoria muito do que acontece hoje com jovens brasileiros negros da periferia, onde 23 mil jovens são mortos por ano, assassinados por ano. Então, esse Anjo Negro, para ser passado, não foi nem no Municipal, foi no teatro, esqueci o nome agora, mas é um teatro do Rio também importante, tiveram que pintar um artista branco de negro, tisnar ele com aquela rolha queimada para que a pessoa ficasse negra, porque não se podia ter um artista negro
em cena. E a gente que é um pouco passando dos 60, lembra da Cabana do Pai Tomás, onde Sérgio Cardoso fez o papel do Pai Tomás e tinha que ser negro e pintava, enfim, esse tipo de coisa, a discriminação que é fechamento de porta para uma comunidade em função dela ser negra. E esse fechamento tem cara, tem pessoa, tem data. E tem um segundo ponto ainda dentro dessa área do dia a dia, que é o preconceito. O preconceito é um pouco diferente da discriminação, na medida em que o preconceito não tem rosto. O preconceito não tem um sujeito. O preconceito tem apenas objeto. O preconceito é aquilo que a gente vê várias vezes. Exige boa aparência. Significa, seja branco. Preconceito é aquele onde um aluno ou uma pessoa negra faz um grande teste para uma determinada vaga e, na hora H, não entra. E, enfim, são esses fechamentos de porta que, no geral, nos dão um país como o Brasil. Quantos generais negros nós temos? Quantos bispos negros nós temos? Quantos ministros negros nós temos? Quantos desembargadores, etc, etc. Aí nós vemos que o preconceito funciona fechando essas portas e fechando de uma maneira muito eficaz e eficiente. Então, o racismo, de um lado, do dia a dia, é discriminação mais preconceito. É o que o negro sofre no dia a dia, essa população negra sofre no dia a dia, eu estou falando isso há séculos. Estou falando isso com relação aos séculos de existência desse país. Mas tem um outro eu diria, uma outra dimensão mais estrutural, menos do dia a dia e mais da estrutura de funcionamento da sociedade, onde o racismo também ele atua em pelo menos 3 formas diferentes. 2 muito ligadas à visão do Estado e das instituições, que é a ideia de biopoder, que eu tiro diretamente de Foucault, mas que eu acho que casa perfeitamente com o que acontece no Brasil, que o biopoder, basicamente, é a capacidade do Estado de regular políticas que podem melhorar ou não a vida das pessoas. Por exemplo, rede de saneamento básico para uma comunidade, acesso à água. E esse tipo de coisa que está na mira, ou na alça de mira do Estado, ele é feito de forma diária no Brasil há anos. Para se ter uma ideia, a primeira favela a ter acesso de água no Brasil foi uma favela do Rio de Janeiro em 1980, quando as favelas começaram a surgir a partir de 1900. Ou seja, foram 80 anos, 4 gerações, com a lata d'água na cabeça. Essa é uma questão colocada, e quando eu falo em favela, estou falando em milhões de pessoas. Então, o Estado não olha para essas pessoas com a forma como deveria para que elas tivessem uma qualidade de vida melhor, seja na construção de políticas públicas, seja, enfim, na educação, etc, etc. Então, o biopoder é essa capacidade que se tem de dar serviços públicos de forma diferenciada em detrimento da população mais pobre, que, no caso brasileiro, é a população mais negra. Um segundo ponto é o que a gente chama de necropolítica. A necropolítica, esse conceito eu fui buscar no Achille Mbembe, que é um escritor africano que tem estudado a decolonização, o papel dos estados colonizadores nessa decolonização africana, é a capacidade do Estado de matar diretamente as pessoas, né? A necropolítica é praticamente o Estado em guerra contra os seus súditos não amados, ou não desejados, ou escurecidos. E aí, quando a gente vê o que acontece no Brasil hoje, e eu falo dos 23 mil jovens mortos por ano, mas que grande parte disso é mortalidade a partir da ação da polícia, nós começamos a entender que essa necropolítica identificada pelo Mbembe para a África, ela cabe muito bem no caso brasileiro, onde nós temos gerações e gerações morrendo em função de ação do Estado. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro é mais complexo
e, ao mesmo tempo, ele é mais instigante do ponto de vista cognitivo, que é a branquitude. Ele vai até para a capa do meu livro. A branquitude é o que eu chamaria da quintessência do racismo, né? O racismo, depois de depurado, vai dar a branquitude. A branquitude é uma concreta tradução da branquitude, são as paquitas da Xuxa. Só servem se forem lourinhas de olhos azuis. E o resto das meninas, mesmo as morenas, mas principalmente as negras, choravam porque não podiam ser paquita da Xuxa nunca. E a branquitude achava normal, porque a branquitude, ao contrário do racismo, que é uma fita métrica que mede do mais ao menos, né? Vamos colocar assim, se fosse uma linguagem matemática, o zero no meio, do zero para trás eram os negros em suas diferentes tonalidades, do zero para frente os brancos. O racismo mede do menos ao mais. A branquitude mede só o mais. No seguinte sentido, tudo que não for associado ao branco, tudo que não for ligado à cultura branca, tudo que não for advindo do legado europeu, não serve, não presta, é negativo. Então, a branquitude ela tem uma capacidade de fazer com que o país acredite que o que não é branco é negativo. Portanto, se nós temos 57% da população negra, o país se autoflagela. O país se autoflagela porque ele se vê 57% mal, ruim, negativo, com essa ideia de branquitude, que é uma ideia muito forte e que habita corações, mentes, novelas e seriados brasileiros o tempo todo. Então, nós temos esses 5 pontos, né, que seria, de um lado, o racismo no dia a dia como discriminação e preconceito, mas o racismo estruturalmente como biopoder, necropolítica e branquitude. Tudo isso para forjar a sociedade desigual. E aí eu entrei numa dúvida. Como explorar isso e como tentar trazer isso como um pan-problema, como um problema que ultrapassa as dimensões de cada uma das áreas delimitadas ou normalmente delimitadas, né? Porque normalmente é assim, eu vou estudar o racismo na educação. Sim, eu chego à conclusão de que os professores têm que ser menos racistas e a gente tem que dar uma educação não racista. Mas o professor que está ali não racista, ele é não racista não por causa da educação, ele é não racista por causa de um país que é racista e que ensinou isso para ele desde o começo. Então, nós estamos trabalhando com um problema que passa pela educação, pela saúde, pelo mercado de trabalho, pela mídia, pelo Estado, pelas instituições de uma maneira geral. Então, como fazer isso foi um primeiro desafio e eu fiz da seguinte maneira. Eu selecionei 5 grandes áreas e contei a história de cada uma das 5 como se fosse um bolero de Ravel, aquela coisa de... Eu contava uma vez a história da colônia até lá, do ponto de vista da educação, depois eu fiz o mesmo do ponto de vista da saúde, depois eu fiz o mesmo do ponto de vista do mercado de trabalho, enfim, para se dar uma ideia do quão ligada é a questão racial a todas as dimensões da vida da população brasileira. Então, nós fizemos isso. Então, a ideia é que o racismo tem motores, né, propulsores, elementos propulsores do racismo, e esses elementos propulsores são justamente esses que eu estou falando. Por exemplo, mercado de trabalho, onde alguns entram formados e vão fazer um mercado de trabalho, vão fazer uma vida laboral à la Suécia, outros entram na informalidade, às vezes com 10, 12 anos abandonando a escola, para continuar informais o resto da vida trabalhando até o final. Então, você tem o mercado de trabalho brasileiro, que ele é muito diferente dos outros mercados de trabalho, ele é extremamente segmentado e com uma diferença salarial absurda. Ele é um dos motores dessa desigualdade que eu aponto da desigualdade racial, assim como a escola, com seus matizes diferentes, mas nós temos as escolas das pessoas muito ricas, nós temos as escolas dos remediados, nós temos as escolas públicas, que hoje em dia estão sendo sucateadas em função, inclusive, da PEC, do teto, etc., que são a parte que resta da população negra e pobre nesse latifúndio de educação, que é uma educação muito ruim, muito precária,
e que, da maioria das vezes, o estudante negro, principalmente o estudante negro homem, ele não consegue ir até o final, até porque essa escola não se esforça para manter. Então, é outro motor é a escola. Outro motor é a saúde, também pelas mesmas circunstâncias, o sistema de saúde, a privatização de uma saúde à la hospitais Copadora, etc., etc., fazem com que nós tenhamos esse motor de desigualdade também na saúde. E um outro motor que eu trabalhei, embora existam outros, a mídia, por exemplo, mas eu trabalhei com esses quatro, é a própria forma de distribuição da população nas áreas urbanas e periféricas, né? Como é que nascem as favelas nascem no momento em que a população negra é expulsa dos centros urbanos por uma ideia eugênica de que os centros urbanos pareciam mais uma África do que um país europeu. Então, se expulsa essas pessoas. Para onde? Não faço a menor ideia. O Estado não fazia a menor ideia de para onde essas pessoas iam, mas foram expulsas, as pessoas subiram morros, as pessoas foram para a periferia, isso no Rio, isso em São Paulo, isso em Recife. Recife não subiu o morro porque não tinha morro, mas foi para os alagados. Bahia, a mesma coisa. Então, nós tivemos aí uma política deliberada de, de urbanização que esqueceu uma parte importante da nossa população naquela perspectiva colocada do biopoder. Então, esse é o ponto. E, finalmente, um quinto elemento, que não é considerado como motor de desigualdade, mas sim como, vamos supor, se a sociedade brasileira é um avião, esse seria o chassi, esse seria o corpo, né? que dá uma sustentação a toda essa sociedade desigual, que é o binômio justiça-segurança. O binômio justiça-segurança ele assegura que a desigualdade seja tratada da maneira como ela é tratada no Brasil hoje, ou seja, como uma coisa normalizada e como uma parte da paisagem. Grande parte do sistema judiciário comete diuturnamente ilegalidades que são passadas em branco. Vou dar um exemplo. O Brasil inventou uma história de um mandado de busca coletivo. Olha, o capítulo 5 da nossa Constituição, o capítulo que assegura os direitos individuais, não existe em nenhum momento uma coisa que você possa fazer. Você não pode entrar na casa de uma pessoa se não tiver um mandato específico para aquilo. E os juízes inventaram para que eles pudessem entrar na favela em todas as casas. Então, esse tipo de coisa, como o mandado, e que respalda uma ação discricionária da polícia, e que também, por exemplo, a atitude da justiça com relação aos autos de resistência, né? Que é aquela coisa de toda vez a polícia sobe o morro, toda vez 20 pessoas morrem porque resistiram à polícia, e só um policial fazer o relatório, o outro dá o ok, e isso morre. Então, você tem uma série de ações policiais que, de alguma maneira, são coordenadas a uma ação judicial de concordância e de estímulo que faz com que essas populações sejam diuturnamente perseguidas, sacrificadas pelo próprio Estado. Então, tem essa parte que eu chamo de o binômio segurança e justiça, que não é o motor, mas é o corpo desse avião da desigualdade. Então, basicamente, isso seria como funciona uma sociedade que eu chamo de sociedade desigual, né? E aí, a partir disso, eu destaco algumas características e especificidades dessa sociedade, né? O grau de desigualdade, que é perene e secular, como eu já falei para vocês, né? E aí, você vai ter uma coisa por conta disso, que você não enfrenta a desigualdade extrema, porque a desigualdade extrema é parte desse país desigual por conta de populações onde uns podem mais e outros podem menos. É naturalizado isso, né? Essas diferenças também, uma segunda característica, né, se apresentam na coisa do mercado de trabalho, saúde, como eu falei, nessas áreas, e se reforçam sempre no mesmo sentido, sempre em detrimento da população negra, né, jovem ou não,
mas sempre os piores serviços, os piores lugares de trabalho, os piores são sempre essas populações. Terceiro, que é uma estrutura da sociedade como uma espécie de uma engenharia social que funciona como um anteparo jurídico, né? Não só do ponto de vista, como eu falava, do sistema jurídico apaziguando as polícias, né? Mas pelo fato de que não há nenhum mecanismo que diga que isso não deve ser feito. Ao contrário, a sociedade parece estar muito satisfeita com a forma como as coisas vêm funcionando. Me lembro muito da passeata dos bolsonaristas na Avenida Paulista, em que as pessoas tiravam fotos com os policiais, como se os policiais estivessem fazendo um bom serviço. E entenda-se com esse bom serviço, esse tipo de coisa de cercear, né? E aí tem uma outra característica que me parece também importante, que é, numa sociedade muito desigual, os leques de desejos são muito díspares, né? O que é importante para um grupo não tem importância nenhuma para outro. E como essa sociedade é desigual também na distribuição do poder, tudo que não interessa às elites mais estabelecidas sai da arena política, sai do debate político e vira caso de polícia e se entrega lá para o binômio justiça-segurança. Vou dar um exemplo: reforma agrária. Reforma agrária, em todos os países onde foi realizada, era uma bandeira política, levantada por partidos, por movimentos, e resolvida no âmbito político. No Brasil, a reforma agrária é resolvida a bala, né? Isso eu posso falar da reforma agrária, isso eu posso falar da questão quilombola, né? Hoje em dia, os líderes quilombolas estão morrendo. A questão indígena, a gente pode falar exatamente a mesma coisa. A questão do sem-teto e reivindicação de moradia, isso tudo não é agenda política na sociedade desigual. Ao contrário, isso tudo é agenda de polícia, porque é uma sociedade que não quer mudar e qualquer mudança, ou qualquer coisa avessa à mudança, qualquer atitude é tratada de uma forma repressora, né? Então, essas características elas trazem algumas consequências, né? A primeira delas é a deformação do perfil produtivo dessa sociedade, uma sociedade que hoje é o segundo maior celeiro de produção de alimentos, mas que apresenta 33 milhões de pessoas com fome. É a sociedade que, em 2019, as 6 grandes cidades com maior número de helicópteros deram primeiro São Paulo, terceiro Rio e sexto Belo Horizonte. Das 6 cidades com mais helicópteros no mundo, o Brasil tinha 3. E ao mesmo tempo, a gente tem helicóptero e tem fome. E esse é uma coisa de um perfil totalmente que nega totalmente a própria teoria econômica, que diz que você tem a lei da oferta e procura e que você tem algumas coisas básicas que têm que ser colocadas. A segunda coisa é que a desigualdade ela vai forjar ações e arcabouços institucionais adequados à realidade perversa, que se adequam a ela, que se acostumam com ela, que produzem elementos para que ela se mantenha. Ou seja, não essas instituições, esse arcabouço jurídico atual, ele não é capaz de mudar, ao contrário, ele reforça. E ele está ali para reforçar. É o caso do mandado, que eu já falei, e eu acho sempre um absurdo, por isso que eu sempre repito, o mandado de busca coletiva é uma coisa incrível. Quando a gente vê, por exemplo, as penas que os juízes dão para os jovens negros em relação aos jovens brancos, na mesma situação, elas são muito diferentes, são muito mais pesadas para os jovens negros. Então, você tem essa coisa de você forjar um arcabouço institucional jurídico que, de alguma maneira, vem ajudar a perpetuar essa situação.
Terceiro é a impossibilidade de gerar uma agenda política minimamente unificada. Também isso que a gente estava falando antes, que eu adiantei, que é você não pela via política, você não consegue montar uma agenda que saia do perfil dessa sociedade engessada. E aí é complicado se pensar, por exemplo, a sociedade desigual trata violentamente aqueles que de alguma maneira saem dos limites das demandas possíveis, tá? Da reforma agrária, etc, etc. E aí tem uma coisa engraçada que e eu falo isso sempre, a sociedade desigual trata os negros como negros. E, em alguns momentos, tratam brancos como negros, em alguns momentos, principalmente nos momentos de ditadura. Na época da ditadura, os brancos, as elites brancas, que, de alguma maneira, vão para a luta armada, vão ser tratados da mesma forma. E os negros, com torturas, enfim, etc. E o mais incrível é que a sociedade não percebe que, quando acaba a ditadura, não acaba a tortura, como se falou naquele livro Tortura Nunca Mais. Né? Como se, ao acabar com a ditadura em 85, nunca mais houve tortura, sempre houve tortura, só que para algumas pessoas. Quando essa tortura vai para a classe média ou para a classe elite branca, aí ela é visibilizada, senão parece que não existe tortura nunca mais. Outra consequência é a cultura da violência. Justamente isso. Né? Como você manter uma sociedade tão desigual que, ao mesmo tempo, é uma panela de pressão? É como uma sociedade muito violenta, onde os conflitos são sempre mediados pela violência da forma corriqueira e diária. O policial que sobe a favela, ele sobe como policial, ele sobe como juiz, desembargador e Estado que vai colocar a pena em vigência. Ele olha, percebe, julga, mata. Isso é o Estado violento. Isso a gente tem visto. Por último, a substituição da arena política, isso eu já falei, pela violência. Né? Tudo que não for possível dentro da sociedade desigual é visto na arena política como alguma coisa violenta. Então, daí disso tudo, e eu não queria me alongar muito, porque eu queria muito que a gente fizesse algum debate, nós vamos conseguir entender uma sociedade como sociedade desigual, e é o caso do Brasil, a partir de algumas, o que eu chamo de adjetivando a sociedade desigual. Só um instantinho, eu me perdi aqui. Adjetivando a sociedade desigual, a gente poderia dizer o seguinte, que a sociedade desigual ela tem pelo menos 4 qualificativos que me parecem que são fundamentais. Primeiro, é uma sociedade altamente hierarquizada, com os seus lugares sociais bem definidos. E essa estratificação é muito difícil, justamente porque essa hierarquia ela é colocada de uma maneira secular. Segundo, é uma sociedade autoritária, onde as querelas são resolvidas basicamente a partir do autoritarismo e dos mecanismos de autoritarismo que nós temos aí. Tudo definido muito pouco do ponto de vista democrático ou do debate ou da troca de ideias. Terceiro, é uma sociedade violenta. Né? E aí, eu diria que violência e autoritarismo não são necessariamente a mesma coisa. Vive a igreja hoje em dia, que é hierarquizada, autoritária, mas não necessariamente violenta. E, por último, tudo isso, como síntese, é uma sociedade medíocre, porque é uma sociedade que não tem um plano de voo, para usar a metáfora ainda do avião. Não tem um projeto de país, não tem um projeto de autoestima de um país que pode ser muito melhor do que é hoje. O projeto da elite é se manter com seus benefícios e com as suas prebendas. É um país que não consegue voar mais alto, porque ele mesmo se enxerga, pelo menos 57% negativo. Um país que não tem amor próprio. Então, isso se reflete no número de, por exemplo, prêmios Nobel que nós temos, 0.
né? Tem vários países. A Hungria, por exemplo, que é 10 milhões de habitantes, tem mais de 10 prêmios Nobel. Isso para a gente ver a qualidade da nossa indústria, a qualidade da nossa pesquisa, né? Nós vamos vendo que tudo é pequeno, tudo é pensado de uma forma pequena nesse Brasil, que continua medíocre para se manter desigual. Então, essa é, assim, de uma maneira geral, a, a ideia, né, do que é uma sociedade desigual, fazendo sempre o contraponto de que essa sociedade desigual, a panela de pressão de hoje não é a mesma de 20 anos atrás e não vai ser a mesma daqui a 20 anos. Você tem movimentos, você tem contradições, você tem, enfim, forças sociais que estão no embate. Eu chamo a atenção para o crescimento e organização do movimento negro, que me parece, desculpa, que me parece um bom contraponto para os próximos anos, para o debate e discussão dessa sociedade desigual. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para que pudéssemos discutir um pouco em cima disso que eu estou aqui chamando da sociedade desigual, racismo e preconceito na formação do Brasil. Obrigado. Eu que agradeço, professor Mário, muito obrigado pela apresentação e por esse diagnóstico global sofisticado e abrangente, ao mesmo tempo um pouco desesperador da caracterização da nossa sociedade. Temos já aqui algumas perguntas e algumas mãos levantadas. Eu começo pela pergunta da Andrea Fressati Cardoso. Prezado professor, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer pelo excelente seminário. Eu gostaria de colocar uma pergunta, talvez melhor expressa em um pedido para expansão sobre o tema. Quando pensamos em biopolítica e biopoder, em termos Foucaultianos e em conexão com a questão da segurança pública, acredito que seja um tanto inevitável pensar em crime e prisão também. E como há um perfil de mais encarcerados e de atividades que são mais criminalizadas em comparação a outras pessoas, você observa no Brasil, deste modo, uma criminalização maior de pessoas negras ou pobres? Isto é, as atividades destas pessoas seriam inseridas como crime mais do que as atividades de pessoas brancas? Estou pensando em crimes como curanderismo, por exemplo, que foi tipificado assim, como por algum tempo algumas expressões culturais que eram de pessoas não brancas. Ainda neste sentido, quando essas pessoas se organizam, há igualmente maior repressão do que organização de outros grupos? Essa pergunta, professor, eu posso responder rapidinho, porque eu concordo plenamente com ela. É uma pergunta que é muito... Ela quase concluiu, era basicamente isso. Não, isso. Eu posso responder, tem toda razão, é isso. A gente pode pensar em criminalização, sim. E aí, quando você fala da questão da religião, eu posso juntar a questão, por exemplo, da capoeira, a questão do que eles chamam até hoje, né, de lei da vadiagem, né? A pessoa andando na rua, se tiver uma cara preta, ela pode ser colocada dentro da lei da vadiagem porque não está trabalhando. E por aí vai, você tem toda a razão. Eu acho que dá, sim, concordo que essa coisa do poder, ele pode e deve, e eu tentei fazer isso, talvez não tenha ficado claro no livro, mas eu tentei, não na exposição, mas eu tentei colocar isso no livro. Ok. Temos mais uma pergunta e depois uma mão levantada. A pergunta é do Moacir, que preferiu fazê-la por escrito, e diz o seguinte: professor Mário Teodoro, antes de tudo, obrigado pela explanação, foi ótima. Gostaria que o senhor pudesse avaliar quais foram as potencialidades realizadas pelas políticas de ação afirmativa, cotas raciais para a população negra, pardos e pretos, e quais os seus limites após 20 anos de existência e 10 anos da Lei 1271/11 de 2012. Essa é a pergunta do Moacir. Moacir, obrigado pela pergunta. Não, eu acho que, bom, quando a gente fala em preconceito e discriminação, lá naquela primeira etapa do racismo, como o racismo no dia a dia, nós estamos, na verdade, dividindo o racismo em duas áreas de ação do Estado. A discriminação, eu diria que é um caso de polícia, é a Lei K.O. Se alguém me impede de fazer alguma coisa porque eu sou negro, eu tenho aí uma legislação que diz que isso é racismo,
Se vai ser cumprido ou não é um outro problema. Aliás, não é cumprido, né? Porque a gente percebe que a maioria dos juízes, aí entra naquela história do binômio de segurança, a maioria não tipifica como racismo, e quando tipifica é como injúria racial. Além disso, a tipificação de racismo é dada basicamente no caso de judeus. Quando os judeus entram na justiça, eles conseguem a tipificação de racismo, os negros não conseguem. Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é isso, é que a discriminação é um caso de polícia. E o preconceito é um caso de política de ação afirmativa. E no nosso campo de trabalho, a principal política foram as cotas. A principal política de ação afirmativa foram as cotas. Eu diria a você o seguinte, as cotas, de uma maneira geral, elas estão sendo muito benéficas. E eu não falo para o estudante negro, eu falo para a universidade brasileira, eu falo para o país. Porque ela está trazendo para dentro da universidade debates, discussões e questões que não existiam antes no Brasil da Universidade Branca. As cotas estão trazendo questionamentos e pesquisas sobre diversidade que nós não tínhamos antes. Então, ela é totalmente benéfica. E mais, as cotas vão fazer com que, em pouco tempo, nós tenhamos uma elite decisória da qual a população negra necessariamente vai participar. Uma elite decisória com a população negra dificilmente aceitaria um teto de gastos, no dia a gente sabe que o Estado tem dinheiro, mas deixa de gastar com a população mais pobre, mais negra. Esse tipo de concertação social dificilmente existiria se você tivesse uma elite pensante mais da cor da sua população, e não mais pálida. Então, por conta disso, eu sou entusiasta das cotas. Infelizmente, nós estamos revendo esse debate, vamos rever esse debate, vamos ver, mas ele é fundamental para que a gente mude o país, assim como já está mudando as universidades. Obrigado, Mário. Temos uma pergunta do Sérgio Benedito, que fará a ação do microfone. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu... acho que agora sim. Opa. Boa noite. Boa noite. Agradeço, Mário, pela presença aqui. Gostei bastante da apresentação e ela é muito importante para a gente aqui. Eu acho que essa é uma das primeiras vezes que, quando vem alguém no seminário do DCP, eu já tinha comprado o livro, né? Então, aqui, ó. Muito bem. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas, né? Uma delas é sobre o seu primeiro capítulo, né? Que você faz um direcionamento, né, das suas bases, né, para o restante do livro, né, no primeiro capítulo do livro, e você fala um pouco sobre as teorias econômicas, né, de como o racismo aparece ou não nas teorias econômicas, né, e você vê que não aparece, que você tem que fazer referência a outros, você tem que fazer pegar outras referências e trazer para a economia, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo, né, porque eu acho que isso também nós temos um pouco na ciência política, né? Um pouco essa dificuldade de trazer conceitos, inclusive o próprio conceito de branquitude, né? Que às vezes algumas pessoas entendem como uma ideologia, mas se trata de um conceito e um conceito muito importante. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, considerando todo esse cenário, né, que você tratou na sua exposição e tratou no próprio livro, né? Como você colocou no final, né, uma sociedade hierárquica, autoritária, violenta e medíocre, né? Até eu estava pensando um pouco sobre isso na sua apresentação. Eu acho que isso é uma teoria de economistas, né, sobre aquele não, uma teoria de economistas sobre aquela coisa do momento Harvard, né, das crianças. Quando uma criança de 0 a 5 anos, 0 a 5 anos é aquele momento Harvard, que é o momento que as crianças formam a sua base para a sua vida toda, né? Você desenvolve o autocontrole, a sua capacidade de aprendizado, todo naquele momento. E nós sabemos que o Brasil não investe na infância negra. Isso é muito grave, né?
E isso tem efeitos para a vida toda das pessoas negras, né? Então, nesse cenário que você trata e dentro dessa teoria, né, eu estava até vendo uma notícia recentemente que saiu na Folha que o título da matéria é Racismo contra crianças afeta o desenvolvimento e prejudica a saúde física e mental, né? A violência provoca um estresse tóxico associado a perdas cerebrais e doenças crônicas, né? Então, isso tem um efeito duradouro na vida das pessoas negras, né? Então, dentro de tudo isso, agora para fechar a pergunta mesmo, o que você diria de uma pessoa que defende a meritocracia numa sociedade desigual, como que você trata no seu livro? Muito obrigado. Ok. Vamos começar pela meritocracia. A meritocracia, na verdade, ela aí sim uma grande ideologia, né? Porque você está tratando desiguais como iguais, desconsiderando todo o passado de diferença. Além disso, a meritocracia tem uma outra coisa que me incomoda quando as pessoas começam a falar na meritocracia como um valor real. E, na verdade, a meritocracia, na prática, ela é um valor variável. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós temos 100 pessoas e as 50 passaram tiveram nota 6 para cima, passaram e as 50 ficaram. Aí um desses que passaram ficou doente, morreu. Aí o que eu faço? Eu puxo o de baixo. Ué, mas ele não tem 6. Agora a meritocracia passou para 5,7. Que meritocracia é essa? Como é que é isso? Né? Ela é variável? Ela varia de acordo com o quê? Então, outra coisa, a meritocracia é a grande justificativa para que o Estado continue a dar as vagas para sempre os mesmos que são os mais privilegiados. Mas a perspectiva é o seguinte, é que essa classe média, contra as cotas e a favor da meritocracia, não percebeu que, infelizmente para eles, para essa classe média, a vaga não é delas. A vaga é do Estado. A vaga na universidade não é dessa população. Embora eu tenha ouvido de um colega falar para mim que ele era contra cotas porque o filho dele não ia ter a vaga na universidade que ele teve. E o filho dele tinha 2 anos de idade, ele já falava assim, como se a vaga fosse para o filho dele. A classe média achava que era. A vaga é da universidade. E a universidade pode usar o critério que quiser para preencher da melhor forma possível as suas vagas para criar os técnicos, os especialistas, os intelectuais do futuro. E eu acho que a melhor forma que você tem de criar especialistas técnicos não é pela meritocracia da nota ou do inglês, mas é você mesclar, da mesma maneira que a sociedade está mesclada, pessoas de várias etnias, claro, desde que todos tenham a capacidade técnica para estar no lugar e mesclar para que a gente tenha um país tão diverso na base como entre as elites. Essa é a primeira coisa. A questão da meritocracia, então, eu acho que é uma falácia, que é um discurso de quem tem a vaga como dela. A vaga não é dela. Quem decide é o Estado. Quem decide se vai usar meritocracia ou não. E como é o Estado para o bem do país, e não para o bem daquelas classes. Bom, o segundo ponto que eu acho que você coloca sobre as crianças, sobre o fato de você estar prejudicando as crianças, eu diria o seguinte, que a sociedade desigual ela não está preocupada com o todo. Ela não está preocupada com o desenvolvimento psicomotor ou o desenvolvimento intelectual das populações mais pobres e populações negras. Não está preocupada com isso. A sociedade desigual é um projeto de país excludente. E o projeto de país excludente faz com que esse tipo de raciocínio, para o todo, para o coletivo, não faça sentido. E o raciocínio que faz sentido é o raciocínio de como eu mantenho essa coisa do jeito que ela está. Nesse ponto de vista, a própria existência de uma educação ruim é funcional. É funcional porque uma educação ruim faz com que as pessoas não tenham autonomia para se mobilizar, não tenham, enfim, capacidade para se mobilizar. Então, existe um projeto de país. E se eu não falei isso antes, eu gostaria de deixar bem claro aqui. A sociedade desigual não é alguma coisa que é criada a fortiori, fortuitamente. É um projeto de país que dura 500 anos. Por fim, a coisa
você falou aqui. Não, acho que foi isso mesmo, pelo que eu entendi aqui. Acho que era isso. Obrigado. Obrigado, Mário. Temos mais perguntas aqui. E um recado também da professora Marta Retti, que o parabeniza pela densa Obrigado, reflexão Marta. e pelo Obrigado, fiquei livro. muito feliz com a sua mensagem. O Felipe Bernardi pergunta o seguinte: caro Mário, muito obrigado pela exposição. Houve um debate ao longo dos governos do PT sobre os resultados da ascensão social verificada na época. Se criaram uma nova classe média, como foi o discurso do governo, corroborado por alguns autores citados pelo senhor, ou se foi uma nova classe trabalhadora. Como o senhor se situa nesse debate? E de que modo essa discussão se relaciona com a ideia de uma sociedade desigual? Eu acho que existiu uma experiência dos governos do PT. Eu coloco o governo Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, o segundo governo da Dilma não conta, porque ele já começou a ser bombardeado no dia da posse, então não vou nem contar esse governo. Mas essas três gestões, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, elas tiveram o condão de trazer um projeto redistributivo, ainda que, da minha maneira de ver, pelo tamanho do problema, era um projeto tímido, mas um projeto redistributivo para o Brasil. Pela primeira vez, nós colamos crescimento econômico com um perfil melhor distribuído da renda. Pela primeira vez, não houve esse descolamento que os militares ficaram censurando na época da INDEF, que cresceu, mas não distribuiu. Isso muito em função das políticas que foram colocadas. Uma política de aumento do salário mínimo expressiva, né? Uma política de extensão dos benefícios previdenciários e de fortalecimento desses benefícios atrelados ao salário mínimo, previdência rural, os benefícios, reforço de alguns benefícios que já tinham sido criados pelo BPC, enfim. Tudo isso gerou e o crescimento econômico, ainda que tímido, mas, enfim, um crescimento inclusivo. Tudo isso gerou uma redistribuição da renda que a gente não tinha visto nunca, né? O governo fala entre 30 e 40 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza. Eu acho que é por aí, não sei. Eu vi os dados do IBGE, tudo bem, 30 para 40 milhões. Agora, a questão, e aí entra a minha questão com relação a esse momento, e eu fiz até um paper sobre isso na época com dados do IBGE, é que há um limite e há um aprendizado nessa redistribuição de renda. Quando a gente abre essa redistribuição de renda e vê as pessoas que ultrapassaram a linha da pobreza e, da mesma forma, ultrapassaram a linha da miséria, da pobreza absoluta, nós percebemos o seguinte: saíram da pobreza, assim como saíram da linha da miséria, proporcionalmente mais pessoas brancas do que pessoas negras. Proporcionalmente. Saíram negros e saíram brancos. Desses 33 milhões, muita gente negra, muita gente branca, mas proporcionalmente saíram mais brancos do que negros. Isso está no IBGE, é só abrir. E aí, o que acontece? Dos que sobraram, que é uma minoria, tudo bem, mas do que sobrou, aumentou a participação da população negra, tanto na miséria quanto na pobreza. Isso significa duas coisas. Primeiro, isso significa, pelo que eu chamo, por dois motivos. Primeiro, é o que eu chamo da teoria da favela. O que é a teoria da favela? Quando você vai numa favela e você quer fazer algum tipo de benefício, algum plano de benefício, sei lá, cesta básica, alguma coisa, você começa por baixo, né? Porque você não vai começar lá por cima, você vai começar beneficiando de baixo e vai subindo. E, geralmente, na favela, as pessoas sabem que quem mora mais embaixo, quem mora mais perto do ponto do ônibus, etc., são os de melhor renda. Os mais pobres moram lá em cima. Então, quando você começa a beneficiar, você necessariamente vai beneficiar os menos pobres. Como se, da mesma maneira, falasse: quem está mais próximo da linha da pobreza para subir tem mais brancos do que negros. Então, quando você dá um toquezinho, sobe mais os brancos do que negros. Seria uma primeira explicação para isso.
Uma segunda explicação tem a ver com o que algumas pessoas chamam do racismo estrutural, que é o próprio Estado ele acolhe diferentemente negros e brancos. O próprio Estado ele tem serviços cujos protagonistas, que são os funcionários públicos, eles exercem o racismo. O SUS tem um estudo que se chama o SUS e o racismo, que mostra que as mulheres brancas e as mulheres negras no pré-natal, e eu estou falando do SUS, então, portanto, não são mulheres de classe média, né? As mulheres brancas do SUS, elas têm quase o dobro de consultas pré-natal que as mulheres negras. O tempo que um médico leva com uma pessoa negra consultando também é quase a metade do tempo que ele leva com as pessoas brancas. Então, você tem aí também, além de tudo, pode ter tido, no caso desses programas, dessa ação do Estado, você pode ter tido uma ação do que a gente chama do racismo institucional. De todo modo, o que eu acho que é mais importante nisso tudo é perceber que não dá para você combater a desigualdade no Brasil sem combater as políticas com políticas apenas sociais. Quer dizer, um Estado social no Brasil aumentaria o número de negros pobres. Você tem que ter, além dos mecanismos e estruturas redistributivas, você também tem que ter políticas de ação afirmativa e políticas de apoio às populações negras para que elas não fiquem para trás nesse processo. Então, esse é o aprendizado que a gente tem a partir do que foi o desenvolvimento dessa período redistributivo onde os negros ficaram um pouco para trás em relação aos brancos e, portanto, a diferença entre negros e brancos na pobreza aumentou em favor dos negros. Obrigado, mas temos mais uma pergunta aqui do Lucas Sena Silva. Primeiro, da boa noite e agradeço pela rica apresentação. E a pergunta diz o seguinte, são duas perguntas, na verdade. A primeira relaciona-se com o racismo institucional. Sou aluno de doutorado no UCP e tenho enfrentado o desafio de estudar a questão racial na tese. Gostaria de saber quais são, na sua visão, as consequências institucionais da discriminação e do preconceito racial, sobretudo nas instituições brasileiras. Apesar de ter compreendido as diferenças que o senhor levanta sobre esses dois conceitos na esfera social, gostaria que abordasse essa diferença em relação à esfera institucional. Essa é a primeira pergunta. E a segunda em relação ao desmantelamento das políticas públicas de igualdade racial, as quais, especialmente nos últimos anos, têm sido alvo de visível desinteresse governamental, com corte de orçamento e pouca ação federal. Na sua visão, quais seriam os caminhos para se combater o desmantelamento dessas políticas? Vou começar de trás para frente. Os caminhos. Na verdade, nós engatinhamos nas políticas de promoção da igualdade racial. Eu posso dizer isso porque eu trabalhei internamente, tanto na montagem da CEPIR, ajudando a ministra Matilde na época, como, posteriormente, da gestão da ministra Luísa Barros como secretária executiva. Nós engatinhamos, nós não fizemos, né? Nós propusemos, nós tentamos, nós redesenhamos, mas faltou uma coisa fundamental, recurso, né? E esse recurso ele foi retirado pelo menos 2 vezes da proposta de Estatuto da Igualdade Racial, por conta de que a área econômica achava que não poderia ter mais uma torneira de gastos do governo. Então, faltou recurso, faltou dinheiro para fazer política de igualdade racial. E faltou dinheiro para fazer o programa Brasil Quilombola, por exemplo, onde você teve, eu estou falando do final da minha gestão lá, tá? Mas agora só fez aumentar. Você tinha mais de 3.000 comunidades, agora acho que são 5.000, ou seja, mais de 3.000 comunidades reconhecidas como quilombolas e apenas 200 comunidades com a terra legalizada. 200. Porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para fazer a regularização das terras, né? E mais, dessas 200, a maior parte a maior parte foi feita por estados e não pela União. Então, primeiro faltou dinheiro nesse quesito, faltou dinheiro num projeto que eu acho que é um programa de avaliação e acompanhamento das políticas públicas, seus impactos
na questão racial, ou seja, o que o governo... Será que o governo é um motor da igualdade ou da desigualdade? Né? E faltou também uma maior sincronia com relação aos outros ministérios. Algumas coisas são fundamentais para que você tenha uma boa política de promoção da igualdade racial. Vou dar um exemplo simples. Nós temos uma lei que é 8666, que é a lei de licitações, que é básica. É a lei que regula toda a relação do Estado com as empresas na prestação de serviços dessas empresas, etc. A lei de licitação. Essa lei, e nós propusemos isso, essa lei ela poderia incorporar um artigo dizendo o seguinte: só poderá participar da licitação de qualquer licitação pública as empresas que tiverem programas de ação afirmativo, e aí você, num parágrafo, entende-se a programa de ação afirmativo isso. Você comprometeria empresas. Né? Do mesmo modo, você poderia ter o seguinte: quem quer empréstimo do BNDES, do Banco do Brasil, etc., empresas que quiserem, tem que ter programa de ação afirmativa. Esse tipo de coisa, esse tipo de sincronia que nós tentamos, e chegamos até algumas negociações com o BNDES e tal, mas não chegou a ser concretizado. Eu acho que isso é fundamental para que se tenha, da parte dos estados, dos ministérios, uma visão mais positiva da questão racial, não como uma visão assistencialista, no pior sentido da palavra. Eu fui fazer uma fala para o CODEFAT, na época que eu era secretário executivo, e fui lá falar para os conselheiros, e levei o Estatuto da Igualdade Racial, que tem um artigo lá falando que o CODEFAT tinha que abrir linhas de crédito para a população negra, etc. As pessoas não sabiam. Os conselheiros do CODEFAT não sabiam disso. Então, falta informação, falta uma série de coisas. Agora, sobra espaço para a gente atuar, no sentido de que muita coisa tem para ser feita. Muita coisa tem para ser feita. Né? Mas eu queria chamar a atenção. Recursos, de um lado, engajamento dos ministérios, do outro, e informação básica, de uma maneira geral. Bom, a questão da esfera pública. Eu acho que eu falo um pouco aqui disso. Quer dizer, a esfera pública ela tem que ser engajada, porque o Estado ele tem que funcionar como um contraponto ao racismo. O Estado que a gente quer, que é um Estado republicano e democrático, ele tem que ser pela igualdade, que é a base da República. A República é a igualdade entre os homens. Né? Não é assim que funciona. Tanto que nós tentamos, a partir da ENAP, montar cursos para os funcionários públicos do Brasil inteiro para tratar da questão racial. Né? Não só os funcionários públicos que tratam diretamente com o público, mas também policiais, esse pessoal ligado à justiça, etc., etc., como forma de você combater um preconceito que nasce lá atrás. Né? Foi um colega que falou, até vou completar uma pergunta que me foi feita lá na frente, se não me engano, pelo Sérgio, sobre a questão das teorias econômicas. Então. Mas uma criança de 1 ano negra briga direitinho, normalmente com uma criança de 1 ano branca. Aos 7 anos isso já não acontece. Aos 7 anos já tem um estranhamento da parte da criança branca. Está estudando. Por quê? Porque a sociedade, o racismo é muito forte. Então a gente vai ter que trabalhar isso em todos os níveis, principalmente no nível da questão pública. E aí eu acho que foi Moacir ou Sérgio que fala da falta de capacidade de instrumentos da economia para lidar com a questão racial. É verdade. A economia não tem instrumentos que lhe façam compreender e estudar a questão racial dentro desse paradigma normal que a gente tem aqui. Tanto que eu faço até alusão ao Myrdal, que vai estudar a questão do mercado de trabalho americano no final dos anos 30, e ele chega a essa conclusão. Ele entra em parafuso. A gente não tem instrumental para isso. A gente vai ter que rever isso, a realidade. Mas isso, veja bem, não é por acaso.
o racismo, como uma ideologia que está colocada, ele tem também um condão de se tornar invisível quando necessário ou quando conveniente para a maioria das pessoas. Aquela coisa do racismo não existe, isso é uma bobagem, você está exagerando, para que você vai estudar isso, etc, etc. Então tem essa coisa assim, acho que no caso da economia é patente, e eu não sei como é que é no caso da ciência política, não é minha área, mas imagino também que possa ser melhor aprofundado, assim como na sociologia. Obrigado, Mário. Temos aqui uma pergunta do Monteiro, que vai fazer uso do microfone. Okay. Pronto, Monteiro. Por algum motivo não está falando. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos sim. Ah, tá. Professor Mário, vou fazer uma colocação. Eu faço mestrado aqui no DCP, na verdade já tinha até concluído, mas eu também sou professor de educação básica da disciplina de História. Uhum. Eu dou aula para alunos de escola pública no município relativamente bem aquinhoado aqui em São Paulo, que é Barueri. Até que numa escola pública muito bem localizada. E hoje eu tive uma surpresa que eu perguntei para os alunos quem iria fazer FUVEST, né? E eu recebi a resposta de um grupo de alunos, na sua maior parte pessoas negras, que elas não iriam fazer a prova da FUVEST porque elas tinham vergonha de fazer a prova e ir mal na prova, né? E eu tive que parar a aula, tudo que eu estava fazendo, para explicar para eles como que funcionava a lei de cotas, segundo aquilo que eu conheço e pesquisei, para tentar estimular esses alunos e essas alunas a tentar ingressar na universidade. Aí eu me coloco como burocrata do nível da rua, né? Sou professor de educação básica, sou um homem negro, como fazer nessa situação que esses alunos se pensem possíveis para uma universidade como a Universidade de São Paulo, ou como a UNB, ou como uma UFRJ. Que o primeiro ato de exclusão, às vezes, nem vem deles, forçando um pouco a mão. Desculpa, não vem de fora, vem deles. Eles não se imaginam possíveis para a universidade. Eu tive que falar com a menina, né? Mas você só vai tentar a universidade privada, por que você não vai tentar a universidade pública? Ah, professor, porque eu tenho vergonha de fazer a prova e não saber nem como começar a fazer a prova. Falei, tenta, pede ajuda, a gente está aqui para ajudar. Então, se o senhor pudesse fazer um comentário nesse sentido. Eu acho que esse seu depoimento é um depoimento, eu acho que muito forte e, ao mesmo tempo, muito verdadeiro, né? E eu não vou fazer o comentário a partir das fragilidades das pessoas, no sentido de que não se veem com capacidade, que isso aí já é uma introdução do racismo muito importante, mas da falta de políticas que atraiam esses jovens. Porque aqui esses jovens se sentem diminuídos, etc., eles ouvem isso a vida inteira. Eles ouvem que a universidade não é para eles, que um médico negro não existe, etc., etc., etc. Mas, a partir do momento em que você que eu digo nós, do Estado, nos propusemos a fazer uma política de engajamento da população negra em áreas e nas universidades, deveria haver uma campanha de elucidação e de atração dessas pessoas. As pessoas têm que se sentirem atraídas, porque o que acontece, e imagino que você saiba muito bem, porque é professor dessa área, o desestímulo que o aluno negro tem na escola, e eu estou falando do ensino fundamental, esses que chegaram aí no ensino médio já é uma minoria, porque o desestímulo dos jovens, das crianças no ensino fundamental é muito grande, porque a escola não se parece com eles, porque as histórias não se parecem com as histórias deles, porque os negros só aparecem nas histórias como pessoas ou escravos ou, enfim,
bandidos, etc. Então, você tem todos os elementos postos na mesa para que essa criança e esse jovem, esse adolescente, tenham problemas com a escola e muito mais ainda com a universidade. Tem esse racismo, então, respondendo a você, tem esse racismo que é o racismo incutido, que a gente faz dentro, né? Que é mostrado para a gente na TV, mostrado nas mídias, etc. Só a branquitude está presente. Mas tem também, do outro lado, uma omissão dos órgãos públicos em reverter essa situação. E falar, não, isso aqui é para vocês também, isso aqui é uma coisa para todo mundo. Esse tipo de coisa eu acho falta, eu acho que você deve perceber isso na sua escola com relação à visão que os alunos negros têm da escola e à aversão que muitos deles têm. Muito bem, então não há mais perguntas e, aproveitando a minha condição de moderador, abusando um pouco delas, gostaria de fazer uma última pergunta, que me parece que provavelmente está na boca de vários dos nossos alunos e alunas, e que tem a ver com o caminho de saída, né? Uma das dificuldades criadas por compreensões de fenômenos complexos é que as saídas se tornam incrivelmente mais complexas, porque se tornam labirintos, não há bala de prata, e enfim, fenômenos pelos quais bala de prata resolvem são triviais, mas gostaríamos de ouvi-lo. Já colocou algumas questões, mas talvez uma reflexão mais articulada das diversas questões que você colocou aqui a respeito de como você vê a possibilidade, os caminhos de saída para essa configuração complexa que você descreveu para nós. Sim, a principal preocupação que eu tive quando escrevi esse livro, e esse livro eu tenho que explicar, é aquela coisa assim, era um projeto antigo que eu tinha, mas que eu não conseguia realizar por conta de ainda estar como consultor legislativo, etc. Não tem tempo para isso. Então, assim, eu comecei esse livro no segundo mês de aposentado que eu tive, e os 2 anos seguintes eu concluí o livro. Mas uma preocupação que eu tinha era de tentar passar a ideia de que eu não estou aqui discutindo um projeto de melhoria de vida de uma minoria ou melhoria de vida de um grupo. Isso é um projeto de país. Ou esse país ele entra nos trilhos do ponto de vista da igualdade, como a maioria dos países o fez, mesmo que a igualdade em si seja utópica, mas como um valor a ser perseguido, ou a gente vai continuar do jeito que está, tentando explicar subdesenvolvimento, tentando explicar falta de motivação econômica, né? Tentando explicar essas idas e vindas e crises por outros fatores completamente alheios ao fator real, que é o Brasil é um projeto de país, ou a elite brasileira tem um projeto de país que passa ao largo da desigualdade, que passa ao largo da igualdade, e que, ao mesmo tempo, é um projeto de país que traz estagnação, traz essa imobilidade, traz essa falta de mudança social. E não é que o país não queira mudar, ele está constantemente sendo impedido de mudar. As forças sociais que querem a mudança são sempre forças sociais que estão sendo perseguidas, seja pela polícia, seja pelas milícias, seja pela justiça. Então, você tem aí uma tensão nesse país, que é uma tensão muito forte, uma tensão que está colocada aí. E quando eu falo isso, eu falo, olha, o Brasil vai ser muito melhor, não é para a população negra, é para todos. O João não, como é o nome dele? Antônio Cândido, que era aquele crítico, né, literário, ele fez uma fala uma vez que eu achei curiosa, porque ele não tratava muito da questão racial, mas ele foi inaugurar uma escola do MST e tal, e ele falando, olha, o Brasil tem um problema, que é uma sociedade em que alguns se acham muito bons e os outros se acham muito ruins. Então, você tem 2 problemas, os que se acham muito ruins com problema de autoestima muito grande, e os que se acham muito bons como incapazes de conviver com o diferente. Então, você estruturar uma sociedade onde, de um lado, você não consegue conviver com a diferença, de outro lado, você sendo diferente,
é muito difícil se você não quebrar alguns paradigmas, que é um pouco isso que eu trago, né? A quebrar paradigma para que a gente possa saltar dessa camisa de força e se realizar como um país que a gente pode ser e que eu não tenho dúvida que a gente vai ser, com todo mundo junto. Muito bom, obrigado, Mário. E parece que o Rogério também pega carona na condição de panelista. Vamos lá, meu caro. E talvez devesse ter feito antes da sua, porque estragar esse final, essa mensagem final, correu o risco de estragá-la, mas vamos lá, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer pela sua exposição, um Obrigado. convite eloquente à leitura do seu livro, só despertou Obrigado. ainda mais interesse de todos nós. Queria destacar que, além dos estudantes do programa que estão nos acompanhando e participando do debate, vários colegas professores também estiveram ou estão conosco, inclusive de fora da USP. Vou me permitir citar nominalmente a Lúcia Velar, o Mauro Porto, a pesquisadora Luciana Jacud, que você conhece, quem mais que está nos acompanhando para não cometer injustiças, a Raquel Crit já passou por aqui, enfim, vários colegas aqui. Eu aproveito para agradecer também pela presença, por nos prestigiar aqui na noite de hoje. Na introdução do livro, você mencionou, e na sua apresentação também, de passagem, a experiência da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e deixou lá uma pitada de controvérsia, mencionando como, inclusive na discussão interna do Partido dos Trabalhadores, que governava o país à época, houve uma exigência de que as políticas de igualdade racial deveriam incluir, que você na introdução chama de aspecto social. A gente sabe que por trás dessa formulação está o debate clássico, né? Claro. Sobre onde está o ponto da desigualdade, o ponto mais preciso da desigualdade, se no racismo ou se na estrutura econômica e social. Eu não vou perguntar para você qual é o seu posicionamento nesse debate clássico, porque já ficou claro, me parece, qual é, mas se você quiser retomar, seria um prazer ouvi-lo também sobre isso. O que eu queria realmente aproveitar a oportunidade de ter você aqui conosco é, considerando os nossos alunos e alunas, muitos ainda jovens e em começo de carreira e interessados nessa temática, o que você recomendaria em termos de pesquisa, depois de ter escrito esse livro, de ter refletido sobre os motores da desigualdade, organizados em capítulos como você fez? Se você fosse dar um passo adicional, né, fosse você mesmo voltar a uma pesquisa aí mais empírica para entender melhor esses mecanismos, por onde você andaria? O que você recomendaria fazer? O que você acha que tem que ser? O que pode nos ajudar a avançar mais nessa agenda de conhecimento sobre esse problema? Não, eu acho que uma pergunta que não, eu vou tentar responder, mas com certeza eu vou levar ela hoje comigo para continuar pensando sobre ela, que é muito profunda de fato, nós temos muito que pensar. Mas me parece que tem duas coisas que me incomodam e, ao mesmo tempo, me estimulam, que é, de um lado, o papel do Estado. O papel do Estado nesse processo, e quando eu falo do Estado, não é o Estado de 1980, é o Estado desde a colônia. O papel que o Estado levou e o papel que o Estado teve em forjar esses arcabouços institucionais jurídicos que permitiram ou que permitem essa estabilidade, né? Eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito de entender melhor, né? Como é que essa coisa funciona. Inclusive, tem uma frase do... Me esqueci agora o autor, pena, é chato, porque você está citando e sem falar do autor, que ele fala o seguinte, que como começa a questão da tortura no Brasil, né? E ele fala o seguinte, que os escravos eram presos, né? E a polícia, na época, pegava e, bom, está preso 30 dias, porque você fugiu, está preso 30 dias porque roubou um cavalo, etc, etc. E os donos dos escravos falavam, não, se você prende o meu escravo 30 dias, eu vou ficar 30 dias sem o trabalho dele. Faz o seguinte, bata, torture, mas me devolva ele em 2 dias. Esse tipo de sintonia fina entre o interesse das elites e a ação do Estado, eu tenho muita vontade
de entender melhor, para entender melhor esse Estado, porque esse Estado me surpreende. Esse Estado me surpreende. Por exemplo, a pouca mobilidade social que você teve dos negros no século passado veio de algumas ações do Estado. Eu mesmo sou um privilegiado por isso. A minha família foi para Volta Redonda em 1941 por causa da Companhia Siderúrgica Nacional. Minha família negra, e meu pai era garoto, foi para a siderúrgica, meu avô foi trabalhar lá, depois ele trabalhou, e assim foram com várias famílias negras que conseguiram, a partir da ação do Estado, alguma ascensão social que você não consegue, por exemplo, na iniciativa privada, que fica pedindo boa aparência. Então, esse tipo de coisa enfim, esse comichão que dá na gente que faz pesquisa, que é entender melhor que Estado é esse e, principalmente, até onde esse Estado pode ir num projeto inclusivo e o que a gente tem que fazer. Um pouco isso eu fico com essa coisa martelando na minha cabeça. Vamos ver o que eu posso, talvez mais tarde, com a ajuda dos cientistas políticos, e tentar desvendar um pouco isso. Os cientistas políticos estão para ser ajudados por você, Maria. Eu diria. Agradeço muito novamente a sua disposição de conversar conosco e a qualidade e riqueza da fala que deu aqui. Você pode ter visto pelas perguntas e pela permanência dos estudantes, dos nossos alunos e alunas, despertou um enorme interesse. É uma temática que, felizmente, está ganhando atenção crescente na ciência política, e temos estudantes que estão começando a pesquisar sistematicamente o assunto. Então, muito oportuna a sua fala aqui conosco e muitíssimo obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, agradeço a oportunidade de trocar ideias e de tentar responder, espero que tenha conseguido na maioria das vezes, tentar responder a perguntas tão importantes, e algumas eu vou levar para o travesseiro hoje, para pensar um pouco nelas. Ótimo, Mário, muitíssimo obrigado. Viu? Obrigado, um abraço. E agradeço também ao professor Adriano pela condução, mais uma vez, e muito obrigado a vocês dois, especialmente a todos que nos acompanharam. Foi um prazer. Eu que agradeço. Prazer muito Aliás, grande. Aproveito rapidinho para pedir desculpas ao Mário, porque anotei o livro dele e na hora da apresentação eu falei do primeiro livro e pulei o segundo, que era o mais recente. Mas, enfim, desculpe. As coisas agora. Obrigado, até lá. Até a próxima, então. Até a próxima. Até logo, tudo de bom. Tchau.